Amados, nós vamos hoje ter uma palavra a respeito dessa condição, não é? Que é a nossa carne. Nós vamos aprender o que é isso. Nós já vimos o que é o mundo. O estudo é sobre o mundo, a carne e o diabo, que são os três inimigos do homem, principalmente do cristão, não é? E a gente vai aprender então cada uma dessas partes. Nós já vimos a respeito do mundo e vimos que o mundo não é esse mundo criado, não é? É esse mundo caído. É o mundo das ideias, é o mundo dos sistemas, é o mundo onde a forma como nós construímos os nossos pensamentos, a fama, o poder, a moda, a cultura, a arte, a música, o show, não é? Tudo isso atrai o homem. Acaba virando uma espécie de luz que impede que ele consiga enxergar a luz na face de Cristo, não é? O Evangelho na face de Cristo. Então, nós já vimos isso e agora nós vamos começar a ver a respeito da natureza pecaminosa ou aquilo que nós chamamos de carne, não é? Tem muita gente que confunde quando nós falamos carne, quando a Bíblia usa a palavra carne em alguns lugares. Nem sempre quer dizer carne física, não é? Às vezes quer dizer exatamente isso que nós vamos tratar. Mas muitas vezes a Bíblia fala de carne como sendo aquela parte física que nós temos. Então, em primeiríssimo lugar, não é? Deixa eu só fazer uma coisa aqui que eu esqueci de prender esse negócio aqui. Isso. Então, em primeiríssimo lugar, existe aquilo que nós chamamos de carne física, não é? Na Bíblia, a gente vê que alguns termos, quando fala carne, não está falando dessa carne inimiga que nós vamos tratar hoje. Está falando simplesmente da parte física, do corpo. Lá na carta que Paulo escreve aos Romanos, no capítulo 2, versículo 28, veja só o que diz lá. Diz assim: porque não é judeu quem o é apenas exteriormente, nem é circuncisão a que é somente na carne, não é? Então aqui, essa palavra carne está falando da circuncisão que é feito mesmo no órgão genital do homem, não é? Era assim que era feito. Então, a Bíblia está colocando para nós que não é todo judeu que faz a circuncisão que ele é judeu de fato aos olhos de Deus. Povo de Deus, Israel, não é? A circuncisão ela pode ser feita somente na carne e não no coração. E é justamente da circuncisão no coração que nós precisamos hoje tratar, não é? Então, quando Paulo ele prega, por exemplo, aos Gálatas, ele fala que quando ele foi pregar a eles, inclusive ele foi para essa região da Galácia justamente por causa de uma enfermidade física, uma enfermidade na carne. Em Gálatas, no capítulo 4, no versículo 13, diz assim: vós sabeis que vos preguei o evangelho a primeira vez por causa de uma enfermidade física. Em algumas traduções diz por causa de uma enfermidade na carne, não é? Provavelmente essa enfermidade era uma doença nos olhos. E quando a gente vê também a morte de Jesus Cristo, nós não estamos falando de uma morte imaginária ou somente uma morte espiritual, não é? A morte de Jesus, ela também foi física, na carne, no corpo, não é? Colossenses, você vai ver lá no capítulo 1, versículo 22, ele diz assim: agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, Jesus, não é? Ele nos reconciliou no corpo da sua carne, ou seja, na parte física de Cristo, não é? Por isso que a gente, na ceia do Senhor, a gente tem essa obrigação de estarmos tanto comendo da carne e bebendo do corpo, comendo da carne e bebendo do sangue. A carne ali fala a respeito do corpo de Cristo que foi chicoteado, foi aberto, rasgado. Ele diz: esse é meu corpo que é partido por vós, não é? Então, uma religião, meus irmãos, que é puramente carnal, física, ela não pode também aproximar o homem de Deus, não é? Existem pessoas que tentam, de todas as formas, levar a sua espiritualidade apenas
no aspecto físico. Então, quando eles pecam, eles castigam o seu próprio corpo. Eles se espancam, eles se chicoteiam, não é? Vocês já ouviram aquela expressão que as pessoas usam de orar no milho, entende? Para quê? Para poder fazer com que o seu corpo ele seja castigado. Existem religiões que elas são puramente corporais, não é? Tudo aquilo que acontece na vida da pessoa tem que acontecer no físico. E isso aí não é o que a Bíblia fala a respeito de carne. Não é essa carne que tem que ser morta. Não é essa carne que tem que sofrer. Não é essa carne que tem que ser aniquilada. Não é essa carne que tem que ser vencida. Não. Isso é corpo, não é? Então, existem muitos termos na Bíblia quando fala a palavra carne, não está falando daquilo que nós vamos tratar hoje. Está simplesmente se referindo ao corpo físico, não é? A parte de pele, ossos, músculos, nervos. Não é isso que a Bíblia fala que é o nosso inimigo. Existem pessoas, inclusive, que acham que quando a Bíblia diz assim, olha, se teu olho te fizer pecar, arranca-o. Se tua mão te fizer pecar, arranca-o. Se teus pés te fizerem pecar, correr para o pecado, arranca-o. Jesus ele não está falando explicitamente ali no sentido físico, não é? Ele está falando a respeito daquilo que está dentro do coração. Porque existem pessoas que são maliciosas e o arrancar os olhos não consegue tirar a malícia de dentro delas. Talvez consiga fazer com que ela não veja mais as coisas de forma maliciosa, mas a malícia está dentro dela. Então, quando a Bíblia fala arranca os olhos, não está falando literalmente dos olhos físicos, não é? Não está falando literalmente da mão física ou do pé físico. Está falando de algo muito mais profundo do que simplesmente essas partes do corpo. Então, existem partes na Bíblia Sagrada que, quando usa a expressão carne, está simplesmente se referindo à parte física. E a gente tem que saber discernir isso, tá certo? Como existem pessoas, por exemplo, que pegam esse texto de Jesus de forma literal, né? Arranca o olho, entende? E isso é uma pura ignorância, não é? Ignorância nas Escrituras. Em segundo lugar, também na Bíblia existe a carne como um relacionamento interpessoal. Nesse relacionamento interpessoal, a gente percebe que isso pode, inclusive, trazer para nós algumas características de descendência, não é? Na carne, nessas relações carnais, a gente acaba trazendo dos nossos pais aspectos físicos, traços de personalidade. Às vezes o pai é ansioso, o filho nasce ansioso também. Às vezes a mãe é medrosa, o filho nasce medroso também, não é? Além das características físicas, o tipo de cabelo, cor dos olhos, cor da pele, tudo isso, não é? Acaba sendo herdado desse relacionamento carnal que houve dos nossos pais. Também a Bíblia usa a expressão carne para poder fazer uma designação, não é? Para poder falar a respeito, inclusive, do casamento. Os dois serão uma só carne. Adão, ele fala para Eva, essa é carne da minha carne agora, não é? Nós estamos ligados pelo casamento. Então, quando ele fala a respeito da união que existe entre um casal, ele está falando de alguma coisa que vai além dos corpos unidos, não é? Por isso que a Bíblia coloca, meus irmãos, que nós não devemos nos deitar com uma prostituta, não é? Para não ser uma só carne com ela. Como é que eu posso ser uma só carne com essa mulher, uma só carne com outra prostituta, com outra prostituta em outro lugar, não é? Isso acaba fazendo com que a gente perca um pouco daquilo que é a maior expressão do sentimento de amor debaixo do céu, não é? Como o amor de mãe, como o amor de filho para uma mãe ou de uma mãe para um filho. O amor que existe entre um casal é um amor que une os dois numa só carne, não é? E quando ele fala ali, não é que os dois agora vão virar uma única pessoa, mas eles vão andar no mesmo propósito, não é? Por isso, meus irmãos, que esse contexto também acaba sendo usado naquilo que a gente chama de comunhão, não é? A comunhão, ela não presente, ela não é comunhão. A comunhão precisa estar com as pessoas presentes ali, não é? As partes materiais, elas precisam estar presentes.
Ali nós passamos calor, ali nós passamos sentimento, ali nós passamos abraço, ali nós damos o ombro, damos o colo, não é? Para que as pessoas elas possam usufruir também da comunhão. Sabe? É nessa condição que a gente começa a partilhar partes vitais da gente mesmo, não é? Por um outro lado também, a Bíblia coloca para nós que nós não podemos ter comunhão sem estar na carne. Vocês já ouviram falar de pessoas que tiveram assim uma experiência extracorporal, não é? Que o espírito saiu da carne e andou e vagou por alguns lugares aí. A Bíblia coloca isso como extremamente proibido, não é? Não se pode ter uma comunicação com quem quer que seja fora da carne enquanto nós estivermos nesse plano de vida, não é? Isso é proibido pela Bíblia, a Bíblia condena esse tipo de coisa, tá certo? Bom, irmãos, por isso que a gente tem que entender que a amizade ela pode inclusive se manter, ter sem a presença física, não é? Mas a comunhão, ela é necessária quando existe essa possibilidade. Lá no livro de Atos, no capítulo 2, no versículo 42, o apóstolo ele diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Eles perseveravam, não é? Como é que eles tinham comunhão? Tinham comunhão com a presença. Então, enquanto você está na terra, não é? A igreja visível, ela é muito mais importante do que a igreja invisível, do que aqueles que já partiram, do que aqueles que já estão na glória. Eles já cumpriram o seu papel, já cruzaram a linha de chegada, eles não têm mais nada a provar e nem nada a fazer, não é? Somente a igreja visível tem. E ela mantém o seu papel, mantém a sua atividade, mantém o seu objetivo, enquanto ela se mantém também em comunhão. Então, você veja aí que existe duas designações que não tem nada a ver com aquilo que nós vamos falar hoje. Primeiro, a carne física, não é? Músculo, ossos, nervos, pele, não é? E também existe aquilo que a Bíblia designa como sendo uma só carne, no caso do casamento, não é? Ou então, a descendência veio daquela carne, não é? Veio daquela pessoa e trouxe alguns tipos de personalidade, trouxe também alguns aspectos físicos, cor de pele, tipo de cabelo, cor dos olhos, mais rechonchudo ou mais magro, não é? Tudo isso em função da nossa própria genética. Mas o que nós queremos tratar hoje, meus irmãos, é aquilo que a Bíblia chama de carne como natureza pecaminosa, que são os baixos instintos da natureza humana, não é? Essa parte material, meus irmãos, essa carne, não é? Ela acaba nos puxando para baixo, é sempre um tropeço para nós. A Bíblia, inclusive, diz que ela se opõe ao Espírito Santo sempre, não é? Essa carne, ela não tem nada de Deus nela. É impossível ter. Ela é os baixos instintos da nossa natureza pecaminosa, humana. A nossa natureza humana é uma natureza pecaminosa. Lá em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 17, diz assim o apóstolo Paulo: porque a carne milita contra o espírito, e o espírito milita contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, não é? Então, o que está sendo colocado aqui para nós é justamente o fato de que essa carne aqui não é o nosso corpo, não é? Você veja que existe muita confusão, inclusive nas religiões orientais, que eles acreditam que todo o problema que existe no ser humano é o fato dele estar encarnado, não é? É o fato dele estar em um corpo. Alguns acreditam que só vão atingir o estado de iluminação quando eles desencarnarem, não é? E na verdade, meus irmãos, o problema não é o corpo da pessoa, mas é a natureza pecaminosa que no homem está. Eu gosto muito de usar um exemplo, inclusive quando eu estou dando o discipulado, para as pessoas entenderem o que é a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa do homem, meus irmãos, é aquilo que de alguma forma os homens já entenderam que tem, mas eles não sabem explicar bem. Você vê isso em filmes às vezes, as pessoas falam assim, nos filmes, né? Ah, você vai ter que lidar com os seus demônios, não é? Não, não é demônios, a pessoa não está endemoniada. Aqui
O problema dela é a sua natureza pecaminosa, perversa, não é? Abominável, que não tem nada de Deus, que não tem prazer nas coisas de Deus, que se opõe, inclusive, às coisas de Deus. É mais ou menos como se nós tivéssemos duas personalidades. Uma personalidade que quer fazer a vontade de Deus, você sente necessidade, você sabe que você precisa de Deus, e essa natureza que vem com seus baixos instintos, que tenta te afastar de tudo isso, não é? O exemplo que eu dou, que sempre fica fácil das pessoas entenderem, é do castelo, não é? Imagine aqueles castelos medievais, que antigamente tinham aqueles fossos, não é? Lembra que tinha gente que colocava até jacaré no fosso, né? E aí o que acontece? Ela está muito bem protegida, muito bem armada, os muros ali muito bem preparados, né? Muito bem construídos. Tem ali as guardas das sentinelas e tudo mais. Eles conseguem ali ter a sua proteção. O problema é que eles têm alguém dentro desse castelo que é um inimigo. É um inimigo desse povo todo, não é? Que pode ser, inclusive, alguém que foi corrompido do próprio povo do castelo. Acontece muito isso, né? Alguém dentro do castelo é corrompido, é comprado, então ele fica ali agindo como um inimigo entre os seus, para poder fazer com que o inimigo que está fora vença a batalha. Já viram isso? Estão conseguindo entender? E aí, quando está todo mundo dormindo de noite, não é? Ele vai lá e baixa a ponte por cima do fosso, não é? A nossa natureza pecaminosa é exatamente desse jeito, não é? Ela está dentro de nós e ela está absolutamente competente para nos fazer pecar o tempo todo, Então, todo aquele espaço que dentro de nós, do nosso ser total, não é ocupado pelo Espírito Santo, aonde o Espírito Santo não tem controle, o Espírito Santo não domina, você pode ter certeza que quem domina é os baixos instintos da nossa natureza humana, a nossa natureza pecaminosa, aquilo que nós chamamos de carne, tá certo? Ela não está concentrada em um lugar. Se você achar que está na sua mão e se você cortar a mão, isso não quer dizer que você se livrou da sua natureza pecaminosa. Se você arrancar o olho, não quer dizer que você arrancou a natureza pecaminosa. Ela está enfronhada no seu ser. É por isso que a Bíblia, inclusive, coloca que você precisa nascer de novo, não é? Deus precisa dar a você uma nova natureza. E Deus precisa sustentar essa natureza pelo seu Espírito. E essa natureza, enquanto nós estamos aqui, ela vive convivendo, não é? Com essa natureza pecaminosa. O apóstolo Paulo, ele chama inclusive de corpo da morte. Antigamente, um homem, quando ele era condenado, não é? Ele tinha que carregar um corpo morto nas suas costas, até ele cansar e morrer junto com aquele corpo morto. Nós éramos assim. Então, nós temos que ficar carregando esse corpo morto nas costas, juntamente com a natureza humana, e esse corpo morto, de vez em quando, ele parece que ressuscita e quer fazer o seu próprio querer, não é? Por isso que o apóstolo Paulo diz assim, olha, vocês têm que crucificar o velho homem, que é uma outra designação para a natureza pecaminosa, velho homem, não é? Nós temos que fazer ele ser crucificado todos os dias, porque se você não fizer assim, ele vai sair da cruz, ele vai dominar partes que não foram dominadas pelo Espírito Santo, ou que você deu brecha para que essa natureza pecaminosa ela possa assumir o controle de novo, não é? Sabe, meus irmãos, então existe uma necessidade de nós permitirmos que o Espírito Santo nos domine por completo. E se existe uma parte que o Espírito Santo não está dominando, você pode ter certeza que ali domina a carne, tá certo? Lá na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 1, diz assim o texto: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da servidão. E existem pessoas que fazem isso, não é? Acaba se submetendo de novo ao jugo da escravidão, da servidão. Bom, mas quais são as marcas da carne, não é? Quais são as evidências,
as características. Como é que a gente consegue distinguir que é a carne que está atuando em nós e não o Espírito Santo? É a carne que está colocando, não é, as suas mãos aí, as suas manguinhas de fora, não é? Como é que a gente percebe? Quais são as marcas da carne? Bom, em primeiro lugar, irmãos, existe aquilo que a gente chama de autojustificação. Ou seja, a gente tenta cobrir o nosso mau cheiro com o desodorante da desculpa, não é? A gente tem uma desculpa para tudo. A gente defende a nossa posição, a gente defende os atos que fizemos, sabe? Sempre vendo que existe alguma boa intenção naquilo que fizemos, mesmo que tenha sido errado. Então, nós acusamos que ninguém consegue nos entender, ninguém consegue entender as nossas motivações, não é? Mas, na verdade, o que existe ali é uma carne, uma natureza pecaminosa que tenta de todas as formas se camuflar, tenta se justificar, arrumar uma desculpa para o seu próprio pecado, não é? Assim como existe um corpo esbelto, uma pessoa muito linda, muito bonita, que pode esconder dentro da sua personalidade uma personalidade maligna, não é? É uma assassina, é uma serial killer, ou um serial killer, não é? E a gente faz isso, a gente tenta então salientar as nossas qualidades como pessoa para poder evitar aquela cirurgia do arrependimento real e necessário, sabe? Por isso, irmãos, entenda uma coisa, admitir culpa, confessar, pedir perdão, são passos imprescindíveis para a gente poder tratar a carne. Então, se você percebe que existe um caminho na sua vida que é pecaminoso, que é recorrente, que você está sempre fazendo isso, você não pode simplesmente ficar lá acomodado com isso, não é? Você tem que tratar isso. A sua carne está dominando você naquela área, sabe? Está dominando. Não, eu sinto inveja, eu faço julgamento precipitado, eu sou uma pessoa iracunda. Você não pode permitir que isso fique se estendendo por tempo indeterminado. Eu preciso admitir isso, eu preciso que o Senhor domine nessa área que ainda está sendo dominada pela carne. Quando Jesus ele entra na nossa vida, sabe, irmãos, é como se fosse mais ou menos aquilo que aconteceu com a terra de Canaã, não é? Nós entramos para poder conquistar e nós temos que ir matando tudo aquilo que pode um dia acabar se levantando contra nós novamente. Para poder tomar conta da terra prometida, não é? Tem que todos os reis serem destruídos e destronados. A mesma coisa acontece com a vida espiritual. O Espírito Santo entrou, ele começou a reinar na minha vida, mas ainda não está reinando completamente. Precisa reinar na minha vontade, precisa reinar no meu sentimento, precisa reinar nos meus pensamentos. E tudo isso, se o Espírito Santo não estiver reinando ali, a carne com certeza estará. Uma segunda coisa que a carne também mostra ali as suas marcas é o prazer que ela tem na falha dos irmãos, não é? Existe um gosto perverso em receber notícia da falha dos irmãos. Parece que a nossa luz ela brilha mais forte quando ela não é ofuscada pelos luzeiros das pessoas que estão ao nosso redor. Isso tudo acontece porque lá no fundo, sabe, a gente acaba se considerando mesmo melhores do que os outros, não é? E por isso que a gente se alegra em que o outro tropece, caia ou pare na sua caminhada de desenvolvimento. Lá no texto que a gente vê na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus ele fala do fermento dos fariseus, não é? Os fariseus tinham isso. Eles tinham esse prazer em ver uma pessoa cair que tivesse de alguma forma ofuscando ou tirando deles a visão, não é? Você lembra quando aquele publicano ele fez aquela oração no templo? Estava lá junto com ele um fariseu, e o fariseu de que forma ele orou? Ó Deus, graças te dou, porque eu não sou como esse publicano, pecador, não é? Eu oro 3 vezes ao dia, dou o dízimo de tudo, eu jejuo. Entende? Ele estava se vendo melhor, enquanto que o publicano confessava o seu próprio pecado. Então, uma das marcas da carne é também você sentir prazer, sabe, na falha dos irmãos. Principalmente aqueles que estão acima de você, né? Parece que ele saiu do caminho agora. Agora você pode avançar.
não é? Em terceiro lugar, também é uma das marcas da carne a independência, o individualismo e a presunção. O que é isso aqui, meus irmãos? É um sentimento falso de firmeza, sabe? De maturidade. É um sentimento falso de que a pessoa já chegou aonde tinha que chegar. E o apóstolo Paulo, ele fala assim para os Gálatas: olha, vocês corriam tão bem, vocês estavam se desenvolvendo tanto. Quem foi que vos fascinou, Gálatas? Quem foi que vos fascinou? Quem foi que deixou vocês assim do jeito que vocês estão hoje? É exatamente aquilo que aconteceu com Sansão, não é? Sansão, ele foi uma pessoa presunçosa. Ele brincou com o pecado de tal forma que ele nem percebeu que o Espírito Santo já não estava mais nele, atuando mais nele, que ele não tinha mais poder, não é? Vocês se lembram bem da história de Sansão. A Bíblia fala que o Espírito Santo se retirou dele e ele nem mesmo percebeu. Por isso que a Bíblia adverte, lá na carta de Paulo aos Romanos, ele diz assim, olha, não se deve pensar de si além do que convém. Cada um não pense de si mais do que convém, não é? Além do que convém. É isso que diz o apóstolo Paulo. Foi a presunção também que o apóstolo Pedro teve no coração, que achou que inclusive ele podia achar erro em Cristo, não é? Contradizer Jesus na sua profecia. O Senhor Jesus falou assim, olha, vão prender o pastor e as ovelhas vão se dispersar, todos vocês vão me abandonar. E o apóstolo Pedro falou assim, olha, pode todos abandonar o Senhor, mas eu não. Não, você também vai me abandonar, Pedro. Não, o senhor está errado. O senhor está errado, o senhor não me conhece. Eu não vou te abandonar nunca. Aconteça o que acontecer, eu vou voltar para o Senhor sempre, não é? E Jesus falou assim, olha, antes que o galo cante, você, 3 vezes, né, você vai me negar. E foi exatamente o que aconteceu. Quando o galo cantou pela 3ª vez, Pedro já tinha negado, 2 vezes, né? Pedro já tinha negado Jesus 3 vezes. Então, a carne, meus irmãos, ela não se envergonha, ela se envergonha, melhor dizendo, da sua fraqueza, não é? Mas somente quando ela não tiver mais esteio, mais muleta, mais aonde se apoiar, é que a graça então pode fazer alguma coisa por ela. Enquanto nós tivermos nossas muletinhas, acharmos que a gente dá conta do recado, que a gente pode tratar com a nossa natureza nós mesmos, que nós não precisamos de ninguém, o Evangelho e a graça de Deus, eles não têm nada para fazer por nós, não é? Por isso que a Bíblia diz que nós não podemos confiar na carne. Lá no livro de Jeremias, no capítulo 17, no versículo 5, esse versículo aqui é muito mal interpretado, né? Diz assim, assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem e faz da carne mortal o seu braço e se aparta o seu coração do Senhor. Quando ele fala aqui, maldito o homem que confia no homem, não é o homem próximo, embora a gente não possa confiar totalmente em nenhum homem, não é? Mas quando ele fala maldito o homem que confia no homem, é o homem que confia em si mesmo, que confia na força do seu braço, que confia, como diz aí as pessoas, né? Eles falam assim, não, eu confio no meu taco, né? Ele fala assim, confio no meu taco, confio no meu braço, sabe? Ele acaba se apartando do Senhor, é isso que a Bíblia diz, não é? A nossa própria força, ela não serve de alicerce para a nossa vida. E é justamente, meus irmãos, por causa da presunção da carne, que a Bíblia coloca que ela é encarada como criancice. O apóstolo Paulo diz assim, olha, eu queria vos escrever muitas coisas como espirituais, mas porque vocês são carnais, eu não posso fazer isso. Vocês são crianças em Cristo. E a criança não tem maturidade, a criança tem uma visão estreita da vida, limitada da vida, não é? E na igreja de Corinto, eles eram carnais. Eles viam seus líderes como rivais. Eles competiam em função da liderança que ali estava, não é? Eles não conseguiam enxergar que estavam todos ali empenhados, cooperadores para a mesma obra. Então, para poder se vencer a carne, tem que se ter uma visão que vai além dessa que é limitada pela percepção da simples realidade que a gente consegue enxergar. Mas é também, não é, uma marca da carne, essa independência, essa presunção, esse individualismo, não deixa comigo que eu resolvo, não é? Também existe, meus irmãos, aquilo que nós chamamos de fuga da culpa. Nós já falamos no começo,
Mas uma das coisas que a carne vai tentar fazer é fugir das dores da humilhação, que são fortes, não é? Ela erra e ela tenta de todas as formas fugir das consequências disso. Sabe, a nossa natureza humana caída, ela não vê com bons olhos as próprias falhas. Ela sabe que falhou, ela sabe que errou e ela detesta o sentimento de culpa. Ela vai fazer de todas as formas para calar a voz da consciência. Então, ela vai tentar transferir essa culpa para outra pessoa, não é? Pode ser a família, pode ser a igreja, pode ser o pastor, pode ser os pais, pode ser os irmãos, pode ser as circunstâncias, pode ser o país, pode ser o governo, não é? A gente tenta transferir a nossa culpa, entende? Então, nós lutamos contra a ordem bíblica de confessar os pecados, de ter que concordar com Deus. Você é pecador, sim, eu sou pecador. Você mentiu, sim, eu menti. Você traiu, sim, eu traí. Você roubou, sim, eu roubei, não é? Lá dentro de nós a gente fala assim, que isso? Você é louco? Faça isso não. É doido? Não, de jeito nenhum, não é? Mas sabe, meus irmãos, essa é a promessa bíblica, não é? No Salmo 32, no versículo 2, diz assim, como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. E é aí exatamente que entra o ministério do Espírito Santo. Nós não somos capazes de, por nós mesmos, nós entendermos o nosso pecado, a nossa ofensa contra Deus, a nossa ofensa contra o próximo, as consequências do nosso próprio pecado. Nós não somos capazes de poder descobrir, não é, a nossa própria nudez ou enxergar a nossa própria nudez diante de Deus. Eu vejo dois textos assim bastante complicados, não é? Lá em Gênesis, no capítulo 6, no versículo 3, diz assim, Deus, olha, o meu espírito não vai contender para sempre com o homem, porque esse é carnal, ele é mau, não é? Já pensou? É o Espírito Santo que tem que contender conosco, tem que brigar com a nossa interioridade, para que a gente possa enxergar o nosso próprio pecado. Lá em João, no capítulo 16, 8, vou citar de cor aqui, diz assim, porque o Espírito Santo é quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não nos convencer, meus irmãos, nós nunca vamos ser conscientes do nosso pecado e nunca vamos conseguir ter arrependimento no coração. Então, tratar do pecado dentro do coração é muito difícil, não é? A gente tenta justificar o nosso pecado nos outros, a gente tenta se comparar com as pessoas, a gente tenta falar assim, eu sou ruim, mas não sou como fulano de tal, tá certo que eu fiz isso, mas eu também consigo fazer isso de bom. A gente tenta fazer comparações, colocar em balanças. Tudo isso são justificativas para fugir da nossa culpa, que é nossa, não é? Que é nossa. Em quinto lugar, meus irmãos, também a gente percebe que uma das marcas da carne é a rebelião contra Deus, não é? O que é rebelião? É a inimizade contra Deus, sabe? Vai se criando dentro do coração um desgosto pelos cultos, pela oração, pelo ensino, pela palavra. O que detesta em nós a palavra de Deus é a nossa natureza pecaminosa, a nossa natureza carnal. A carne não gosta de culto, a carne não gosta de adoração, a carne não gosta de conhecer mais a Deus, a carne se opõe a qualquer coisa que possa, de alguma forma, fazer você se desenvolver espiritualmente, não é? O apóstolo Pedro, ele fala que as paixões da carne, elas fazem guerra contra a alma. 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 11, ele diz assim, amados, eu insisto que, como estrangeiros e peregrinos no mundo, vocês se abstenham dos desejos carnais que guerreiam contra a alma. Ou seja, lá no fundo nós queremos ser independentes de Deus, não é? Às vezes se quer manter inclusive as duas posturas, sabe? Ao mesmo tempo, espiritual e carnal. Eu sou espiritual na igreja e sou carnal fora da igreja. E a carne aceita isso de bom grado, não é? Olha, tá bom, você já vai domingo na igreja, agora você vive a vida como você quer, de segunda a sábado, não é? E aí a pessoa então desenvolve uma vida cínica, uma vida de hipocrisia.
E isso é rebelião contra Deus. Nós não podemos viver dessa forma, irmãos. E existem, milhares de pessoas hoje dentro da igreja que vivem desse jeito. Uma coisa dentro da igreja, outra coisa fora. Quando estão na igreja, dão aquela balançadinha, aleluia, glória a Deus, aleluia. Tem todo um evangeliquez, não é? Mas fora da igreja, ele vive uma vida completamente em contraste disso, não é? E o que é isso? A carne se sente bem assim. Ela vai dizer para você, tá ótimo, excelente, parabéns, viva desse jeito, tá bom. Domingo você ora, você vai para a igreja. Segunda-feira você faz aquilo que a tua carne, os teus desejos dos baixos instintos da natureza humana pedem. Isso é rebelião contra Deus. Rebelião contra Deus. Bom, em sexto lugar, não é? Também é marca da carne aquilo que nós chamamos de podridão e corrupção. Assim como a nossa carne física, orgânica, ela vai se deteriorando, também a nossa natureza carnal também vai se deteriorando cada vez mais, não é? A nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa, ela não vai ficando melhor com o tempo. Ela vai piorando, ela vai se deteriorando, ela vai se tornando cada vez pior, não é? Então, tudo no nosso corpo deve estar funcionando e tudo em cooperação para que a gente não morra, não é? Se o nosso coração parar, o corpo todo morre. E aí então param-se todos os sistemas. Se alguma coisa dentro do nosso corpo não, por causa da corrupção, não é? Da infecção, da inflamação, seja lá do que for, não é? Ele acaba parando, a gente morre. E se a gente não funcionar, irmãos, a gente começa a entrar em estado de putrefação rapidinho, não é? A gente cheira mal, 24 horas tem que enterrar, senão ninguém aguenta mais o cheiro. Foi o que aconteceu com Lázaro lá, lembra, não é? Senhor, já faz 4 dias, já está cheirando mal. A mesma coisa acontece no velório, chegou a hora, tem que tampar aqui e enterrar, porque senão vai cheirar mal. Se nós não estivermos em constante atividade espiritual, a nossa natureza pecaminosa, ela vai cheirar mal. Ela vai se assenhorar de partes que antes eram dominadas pelo Espírito Santo. E ela apodrece rapidinho. Moralmente e espiritualmente, nós vamos apodrecendo. É bastante interessante que os fariseus, eles tinham assim um certo cuidado, não é? Até exagerado, de não ter toques físicos com gente doente, gente leprosa, gente morta, para não se contaminar, não é? Eles não queriam contaminar o seu espírito, então não faziam nada disso. E o Senhor Jesus falou assim, olha, o que contamina o homem não é o que entra, é o que sai. Ou seja, é lá dentro de nós que a morte, a podridão, não é? Ela é construída, ela é fabricada. Ele diz, é do homem que o roubo, o assassinato, a imoralidade, os adultérios, é lá que são fabricados. É aquilo que sai do homem que contamina o homem, não é? Então, a gente não precisa ser assim de grande inteligência, não é? Para saber que lá no nosso interior abriga uma perversidade instintiva, não é? Ela está lá dentro. Você pode até muitas vezes conter por falta de oportunidade a sua violência, mas ela está lá, não é? Você percebe que existe. É instintivo. É da natureza humana pecaminosa, é dos baixos instintos da natureza humana. É como o gato que ele é instintivamente colocado para poder perseguir o rato, não é? É como o galo que de manhã ele canta. Por que canta? Canta instintivamente. E lá dentro do nosso coração existe essa perversidade que está lá, latente, não é? Se a gente não cuidar disso, isso vai se propagando e propaga-se para outros campos da nossa área, da nossa personalidade, acaba inclusive atingindo outras pessoas e contaminando outras pessoas. Irmãos, uma das coisas assim mais surpreendentes que existe é que nós não somos capazes, por mais que você queira, de passar saúde para quem quer que seja, não é? Você não gostaria?
de que a pessoa que está do seu lado, às vezes a gente brinca, né? Fala assim, lá em Cajubi eu brinquei com a irmã Áurea. Eu falei para ela assim, ô irmã Áurea, passa um pouquinho da sua saúde para mim, não é? Passa um pouquinho. Ninguém pode passar saúde para quem quer que seja. Por mais que você ame, por mais que você goste, por mais que você deseje, você não fala assim, vou pegar um pouquinho da minha saúde, eu vou passar essa saúde para você. Mas nós somos grandes contaminadores por causa da nossa natureza pecaminosa. Nós conseguimos fazer com que outros pequem com facilidade. Nós conseguimos despertar os seus baixos instintos. Nós conseguimos fazer com que eles sejam voltados também para o mal. E isso é em todas as áreas, inclusive na física, não é? Eu não consigo passar saúde para quem quer que seja. Mas se eu tiver com um vírus, é bem capaz que eu passe para o outro. Se eu estiver doente, é bem capaz que eu passe a minha enfermidade para o outro. O mal tem uma grande capacidade de se alastrar. O bem, para poder se impetrar na vida da pessoa, precisa desconstruir as fortalezas da maldade que existe dentro de nós, da nossa natureza pecaminosa. Por isso que é importante, então, você saber que nada disso se combate com a força que você tem dentro de você mesmo, não é? Sozinho você não é competente nem capaz, porque sozinho a carne já está dominando todas as partes do teu ser. A única coisa que pode fazer com que você vença a sua natureza pecaminosa é permitir que o Espírito Santo ele venha fazer nascer em você uma nova natureza e a sustente para que você possa de fato agradar a Deus. Com essa natureza nós não conseguimos agradar a Deus. Por isso que o Senhor Jesus falou, não é? É necessário nascer da água e do Espírito. Sabe, o Pai está procurando aqueles que o adorem em espírito e em verdade. Olha, Nicodemos, se tu não nascer de novo, tu nem vai poder nem ver o reino de Deus, quanto mais entrar nele. Você precisa nascer de novo, senão você não enxerga, você não consegue ver. Essas são as marcas da carne. Alguém também disse que uma das áreas, não é, em que a gente percebe que a carne está começando a dominar, que é a última a se converter, é o nosso bolso, não é? Você percebe que uma pessoa está começando a ser dominada pela carne quando ela não tem compromisso com a obra de Deus. A gente vê os dias de Israel, no livro de Malaquias, eles estavam completamente já fora da presença de Deus, né? Tem que sacrificar, então vou pegar esse animal aqui que já vai morrer mesmo, então já vou sacrificar esse. As pessoas, elas vão demonstrando o quanto estão afastadas e o quanto a carne já está no domínio. E uma forma bastante fácil de ver é justamente na conversão das nossas finanças, não é? Aquilo que é de Deus, aquilo que pertence a Deus. Os meus exercícios de liberalidade, de empatia com o próximo. Amém, queridos? Muito bem. Nós vamos então agora orar, pedir a Deus a sua bênção sobre nós, que o Senhor tenha misericórdia da gente, não é? Que nós sejamos pessoas bastante sinceras para admitir os erros que fazemos, os pecados que cometemos, porque os nossos pecados têm nome, irmãos. Sabe? Não adianta você chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, perdoa todos os meus pecados. Quais pecados? Por qual pecado você está pedindo perdão? Não é? Quando nós fazemos isso, na verdade não existe nenhum arrependimento acompanhando essa confissão. Mas quando nós chegamos, Senhor, hoje eu menti para minha esposa, hoje eu roubei, não é? Eu hoje fui omisso, hoje sabe, os teus pecados têm nome. Aprenda a crucificá-los, aprenda. Senhor, hoje eu invejei, Senhor. Hoje eu olhei lá a igreja do irmão, falei, puxa, aquilo que é igreja, queria ter uma igreja assim. Sabe, é pecado isso. Amém, queridos? Curve sua fronte, feche os seus olhos. Vamos orar ao Pai Celestial em nome de Jesus. Senhor, nós oramos nessa noite, Senhor, tendo absoluta consciência de que existe dentro de nós um inimigo que é propício ao pecado. Que o pecado que existe fora de nós acaba encontrando eco no nosso coração por causa dessa natureza pecaminosa. O pecado acabou corrompendo a minha própria natureza. E isso é passado
de geração em geração. Assim como passamos características físicas, também passamos para os nossos descendentes a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, meu Deus, a entender então aquilo que o Senhor disse. Olha, quem quiser vir após mim tem que negar a si mesmo. E esse negar a si mesmo é negar a sua própria carne. Tem que tomar a sua cruz, porque o eu tem que ser crucificado todo dia. E depois então eu sou apto a te seguir. Porque se não for assim, Senhor, então eu vou começar a fazer, mesmo na igreja, coisas que são tidas como espirituais, mas são apenas manifestações carnais. Eu vou cantar porque a minha carne gosta do elogio, de receber que eu canto bem, que eu sou melhor que fulano ou cicrano. Eu vou doar porque eu quero que o meu nome apareça, que eu seja tido como aquele grande doador para as obras que a igreja necessita, porque sem mim a igreja já teria morrido. Senhor, ajude-nos a compreender, Senhor, a nossa própria carnalidade. Em nome de Jesus, Senhor, ajude-nos, por favor. E ela precisa ser crucificada todo dia. A cruz precisa ser tomada todo dia, Senhor, porque senão em áreas que foram conquistadas pelo Teu Espírito podem ser novamente reativadas ou retomadas pela nossa carne. Pai, em nome de Jesus, ajude-nos, porque a Tua palavra diz que a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A Tua palavra diz que na carne, nessa natureza pecaminosa, não existe bem nenhum. Ninguém pode agradar a Deus na carne. Por isso, ajuda-nos, por favor, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor nos dê graça para podermos compreender um pouco da nossa própria personalidade, porque uma das coisas que a carne faz, ela consegue nos enganar constantemente, e é isso que nós vamos ver em estudos posteriores. Te bendizemos, Senhor, por esse estudo introdutório da nossa natureza pecaminosa, Pai. Ajuda-nos, por favor, eu te peço. Que o Teu Espírito contenda conosco, Senhor. Que o Teu Espírito brigue conosco, brigue por nós. Que o Teu Espírito milite, Senhor, de verdade contra a nossa carne e vença para a glória do Teu nome. E que nós possamos produzir frutos que não são da nossa carne, porque a nossa carne só produz obras. E as obras são terríveis, mas produz o fruto do Espírito, o Teu Espírito em nós. O fruto que, de fato, Senhor, nos faz pessoas agradáveis aos Teus olhos. É o que nós te rogamos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, amém e amém.